Aleluia, meus irmãos. Amém. Podem tomar os assentos, ficar em coisa cômoda. Queridos, é uma alegria estar aqui esta noite para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou bastante contente de conhecer mais um rebanho que vai morar no céu. Muitas pessoas falam muito bem dessa igreja. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui ao lado, né? E alguns irmãos que passam ali, que às vezes vão aos cultos, falam que congregam aqui nesse livro e que esse ministério é um ministério abençoado e abençoador. Graças a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, parabenizar os varões, agradecer a Deus pela vida do pastor Jurandir, sua esposa, os irmãos que estão dirigindo esse trabalho. Feliz por conhecer a pastora. Deus abençoe, é uma honra estar aqui. Desde já, meu muito obrigado também. Meus irmãos, eu sou aquela fundinha de Davi, sabe? Que jogou aquela pedrinha. E sempre é bom andar com duas metralhadoras do lado, né? É por isso que eu vim aqui com o pastor Cosmo e o nosso querido pastor também, Josias. Se a funda falhar, as metralhadoras que eles trouxeram não falham, né? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz-nos assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ainda com as Bíblias abertas, eu gostaria de deixar aqui também um texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Do 18 ao 23, diz-nos assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disse-lhe, pois, quem és? Para que dizemos, ou para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse-lhe: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Podem tomar os assentos, meus irmãos. Aleluia, glória. Meus queridos, estes versículos que acabei de ler no Evangelho de João são versículos preciosíssimos e muito importantes, que vão tratar sobre a vida e o pequeno ministério de João. Aqui nós encontraremos três personagens com a letra J. Nós lemos um texto no Evangelho de João. João vai falar de um outro João, que este João vai preparar o caminho de alguém que também começa com J, que se chama Jesus. Poderemos dizer aqui esta noite que esta mensagem pode significar a mensagem do JJJ. Ou seja, o João que vai falar de um João que vai preparar o caminho de alguém muito especial chamado Jesus. Esse texto é muito especial. Especial por várias razões.
Uma delas é que esta história magnífica sobre as respostas dadas por João, explicitamente estão escritas aqui, neste Evangelho de João. Todos nós sabemos que não existe 4 evangelhos. Todos nós sabemos que existe apenas um único evangelho. E é tão verdade esta palavra, que o escritor aos Gálatas, Paulo, vai falar que se aparecer alguém vos anunciando um outro evangelho, este alguém precisa ser o mais rápido possível considerado como anátema, ou traduzindo, maldito. Em Mateus capítulo 24, nós vamos observar que Jesus também vai falar de um evangelho chamado Evangelho do Reino, que será pregado. Ora, se existe o evangelho da graça, por que Jesus está falando do evangelho do reino? Não são 2 evangelhos, é apenas um único evangelho, mas pregado em tempos diferentes. Nós estamos vivenciando o tempo da graça, mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, este evangelho, ele continuará sendo pregado, mas agora ele não vai ser mais da graça, e sim um evangelho do reino, mostrando e provando que existe apenas um único evangelho. Apesar de 4 grandes homens falarem sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe apenas um Jesus e existe apenas um único evangelho. Mateus vai falar de Jesus, mas falando sobre a questão de rei. Já Marcos vai trazer Jesus, olhando ele como se fosse um servo. Já Lucas vai olhar para Jesus e vai falar sobre o Filho do Homem. E João vai trazer também Jesus, mas falando sobre que de fato ele é um Deus. Ora, 4 homens que falam sobre o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho, mas de perspectivas diferentes. Mateus está escrevendo aos judeus e está falando sobre Jesus como se ele fosse um rei. Marcos está escrevendo aos romanos e está falando de Jesus como se ele fosse um servo. Lucas está escrevendo aos gregos e está falando do mesmo Jesus, mas como se ele fosse o Filho do Homem. E João fala do mesmo Jesus, mas tratando este Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa importante, 4 evangelistas falando sobre o mesmo Jesus e o mesmo Evangelho. Agora, paz dos senhores, nós estamos reunidos aqui. Haja vista, muitas pessoas dizem que existem outras pessoas com o nome de Jesus. E o que me chama a atenção é que nem todo aquele que chama Jesus tem poder. Nós não adoramos qualquer um que tem o nome de Jesus, mas nós adoramos aquele que foi profetizado no Antigo Testamento e que as profecias se cumpriram no Novo Testamento e que morreu na cruz para nos salvar. Pode ser que aqui esta noite exista alguém com o mesmo nome de Jesus, mas a diferença entre o Jesus da Bíblia e o Jesus personagem de hoje em dia é tão gritante que a pergunta que tem que se fazer quando alguém acha que é igual é se ele nasceu de uma virgem. Ora, se não nasceu de uma virgem e não foi profetizado pela Bíblia, não é o Jesus da Bíblia. Nós estamos aqui esta noite reunidos em nome de um Jesus para falar de um Evangelho e um único caminho. Quem está aqui para adorar o nome dele, levante a mão e adore. Hoje é o culto do JJJ. O João Evangelista está falando sobre o João, o Batista, que está preparando o caminho de Jesus, o Messias. Quando você olha João capítulo 1, versículo 1, você se depara com um versículo que diz o seguinte: no princípio era o Verbo,
ou no princípio era a palavra, ou no princípio era o Logos. E o verbo, ou a palavra, ou Logos, estava com Deus, ou o verbo, ou a palavra, ou o Logos, era Deus. Quando você junta João capítulo 1, versículo 1, com Gênesis capítulo 1, versículo 1, você encontra uma história maravilhosa, e a semelhança entre os versículos muito impressionante, porque o escritor de Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A semelhança entre os versículos, apesar do tempo todo que se passou entre eles, é muito emocionante falar sobre esse texto, e é muito especial a semelhança entre os textos. Mas a diferença é que o escritor do Pentateuco, quando vai falar que existe um Deus criador dos céus e a terra, ele está falando em hebraico, e ele está falando para judeus que tinham um único Deus. Agora João está falando em grego, o pessoal está escrevendo um texto em grego, e quem recepciona pode ser os gentios, mas por trás quem vai verificar e analisar essa história são os gregos. E o que me chama a atenção é que eles tratam nos dois versículos, tanto aquele que escreve Gênesis 1:1, quanto aquele que escreve João capítulo 1, versículo 1, eles estão falando de um único Deus. É muito fácil dizer para um judeu que existe um único Deus, mas o difícil é dizer para um grego que existe um único Deus. Olha, isso é tão interessante que você vai verificar que para os gregos, Zeus era filho de Cronos, Cronos era filho de Uranos, e ambos eram deuses. Uma coisa é falar para judeu que acredita em um único Deus, outra coisa é falar para gregos que acreditam em vários tipos de deuses. Mas uma coisa interessante é que João usa sempre o verbo eu sou, e no hebraico existe uma coisa maravilhosa, é que você não pode conjugar esse verbo eu sou no presente. Você não pode dizer eu sou professor, como por exemplo no caso do professor. Você não pode julgar, ou você não pode conjugar o verbo ser e estar no presente. É por isso que em hebraico nós dizemos ani more, ou seja, eu sou professor. O verbo ser, ele não fica presente. Por quê? Porque na língua hebraica, para dizer que alguém é, esse alguém não pode ter estudado para tentar ser alguma coisa. E por que está escrito no Antigo Testamento que Deus é, eu sou o que sou? Por que o tradutor traduz o eu sou dizendo para Deus? Porque Deus nunca sentou em um banco para aprender alguma coisa. Nunca ninguém ficou com o microfone na mão enquanto eu estou, e ele se assentou para ouvir uma mensagem como essa, a fim de aprender alguma coisa. Não, para você ser professor, primeiro você faz uma faculdade de 4 anos, depois você faz mais uns cursos de especialização, depois você faz um outro curso para você dar aula, aí você pode pegar o microfone e dizer eu sou professor. Mas para Deus não existe isso. Você não é, porque o único que é chama-se Jesus Cristo de Nazaré. João, conhecendo essa peculiaridade do hebraico, vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou a videira. Ele usa sempre eu sou para mostrar para mim e para você que nós não somos absolutamente nada. Nós tentamos até sim, mas não conseguimos. O único que é chama-se Jesus de Nazaré. Deus de poder e glória, aleluia. Meu Deus, tu és... Eu quero falar aqui esta noite sobre 4 perguntas que foram feitas para João, o Batista. E de uma forma extraordinária, ele responde essas perguntas. Talvez não como eu e você responderíamos. Talvez diante de perguntas como essa, eu e você cochearíamos. Eu e você pensaríamos 2 vezes. Ou eu e você daríamos uma outra resposta. Mas João, como era um homem que chegou para fazer exatamente uma específica missão, ele deu esses tipos de respostas. E a primeira que eu quero abordar está no versículo 19. João capítulo 1,
versículo 19, diz assim: é este o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. A primeira pergunta está aqui: quem és tu? Essa foi a primeira pergunta que fizeram a João. Em outras palavras, quem é você? Sabe o que foi que João respondeu? João respondeu assim: eu não sou o Cristo. Olha que coisa interessante. Se eu estivesse lá, eu olharia para João e diria assim: João, não foi esta pergunta que lhe fizeram. A pergunta que lhe fizeram foi: quem é você? Mas João responde: eu não sou o Cristo. É como se João estivesse desviando. É como se João estivesse respondendo uma outra coisa que não lhe perguntaram. E eu queria parar aqui e conversar um pouquinho com os senhores sobre uma coisa muito importante que acontece hoje em dia. Hoje em dia, o teólogo, para ser reconhecido, para ser alguém visto pela sociedade como um baita teólogo, ele precisa dar respostas para tudo que lhe perguntam. E hoje, no nosso meio, há uma crença de que se faz uma pergunta e você responde, independente de como for a resposta, você é bom. O que me chama a atenção é que João, conhecendo o coração dos que lhe perguntaram, respondeu de fato o que é que eles gostariam de saber, e não o que eles perguntaram. E às vezes o nosso mal é querer dar respostas a todos aqueles que querem nos perguntar. Todas as vezes que alguém dirigiu uma pergunta para Jesus, nem sempre Jesus respondeu. E às vezes, quando Jesus não respondia, ele devolvia dizendo: tu o dizes. Olha que coisa maravilhosa. Então fica aqui uma mensagem, abrindo esse parênteses para o nosso coração. Não tente ser quem de fato você não é. Não tente responder o que Deus não deixou na palavra para você responder. Recentemente perguntaram para mim, quando estava pregando sobre João capítulo 8, quando iriam apedrejar uma mulher adúltera, quando os escribas e fariseus abaixam na terra para escrever na terra. Aí recentemente me perguntaram: pastor Douglas, me diga o que é que Jesus estava escrevendo na terra. Olha que coisa terrível, e que pergunta terrível. O texto não diz o que Jesus estava escrevendo na terra, mas as pessoas querem saber o que Jesus estava escrevendo na terra. O texto da palavra de Deus não diz com quem foi que Caim se casou, mas as pessoas querem saber com quem Caim se casou. O texto não diz onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas as pessoas querem saber onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. A Bíblia não fala muitas coisas, mas as pessoas querem saber, e muitos por aí ficam dando respostas aonde a Bíblia cala. Muitos querem dar palavras onde a Bíblia já fechou a sua boca. Olha, saiba de uma coisa aqui esta noite: eu não quero saber o que Jesus escrevia na terra, o que eu quero saber é o que ele escreveu na Bíblia. É isso que eu preciso saber. Até o presente instante ele estava escrevendo e usando os escritores para escrever, e aqueles leitores estavam lendo e não se preocupando com o que Jesus escreveu. Queriam saber o que ele estava escrevendo na terra, mas o que ele escreveu na Bíblia ninguém quer saber. É hora de olhar para o que ele escreveu na Bíblia e deixar o que ele escreveu na terra. Glória ao teu nome, Jesus. João não responde o que lhe perguntaram. E a resposta, quando ele responde de uma outra forma: eu não sou o Cristo. Se João dissesse assim: o meu nome é João, ele estaria mentindo? Não. Mas mesmo assim ele não disse. Ele não respondeu sequer o seu nome. Os hebreus aguardavam, alguns dos judeus aguardavam o Messias.
E alguns até diziam que João era o próprio Messias. Foi por isso que João, conhecendo o coração daqueles que o perguntavam, por revelação de Deus, disse: eu não sou o Cristo. João sabia o que significava a expressão eu sou, que só cabe ao Deus Todo-Poderoso, pois só Ele é. Mas não ousou aproveitar uma oportunidade que foi lhe dada para fazer uma outra coisa, a não ser preparar o caminho do Senhor. Às vezes queremos ser e não fazer. Se preocupamos muito de querer ser, receber títulos, cargos, homenagens, presentes, e a nossa preocupação sempre tem sido em querer ser. Mas a preocupação de João não era querer ser. A preocupação de João estava em fazer as coisas. Porque o profeta Isaías havia dito que ele seria uma voz que prepararia um caminho no deserto. Ele não queria ser, ele queria ser reconhecido por Deus, por tentar fazer exatamente o que Deus lhe pediu para fazer. Deus está dizendo aqui esta noite, de uma forma muito espirituosa, que antes de você querer ser, você precisa fazer o que Ele determinou para você fazer. Existem pessoas, meus irmãos, nem todos nessa vida vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser presbíteros, nem todos vão ser diáconos dentro da igreja. Cada um tem uma função específica, cada um tem uma função e uma missão que Deus determinou. Então a palavra de Deus aqui esta noite é: para de querer ser alguma coisa. Deus não te chamou para ser, Deus chamou você para fazer as coisas. Às vezes queremos fazer as coisas enquanto outros estão vendo. Queremos fazer as coisas quando os superiores estão presentes. Quando os superiores não vêm à reunião, não se preocupamos em fazer. Por quê? Porque se preocupamos em ser do que em fazer. Às vezes a presença do homem é mais importante do que a presença de Jesus. Se uma pessoa muito importante estiver aqui hoje, ou se estivesse aqui hoje nesse culto, é capaz das pessoas virem neste culto ou em outros para querer mostrar, para poder fazer, para ser vista pelo homem. Mas se esquece que neste ambiente onde temos aqui esta noite, Jesus está entronizado, e só enxerga Ele quem abre os olhos espirituais e fecha os olhos da carne. Jesus está andando aqui esta noite e está dizendo: me adora, me glorifica, me exalta. Eu estou presente aqui esta noite para a glória do Senhor. A segunda pergunta que foi feita para João: você é o Elias que haveria de vir? João respondeu, versículo 21, não, eu não sou o Elias. Se João dissesse que ele era o Elias, ele não estaria mentindo. Sabe por quê? Porque Malaquias capítulo 4, versículo 5 e Mateus capítulo 1, versículo 14, tanto Malaquias quanto Jesus, diz que Deus levantaria um do jeito e da forma que Elias foi levantado. Então, de alguma forma, se João dissesse que ele era o Elias, ele não estaria mentindo. Mas João conhecia a sua missão. Se tivesse um filme, e nesse filme alguém dissesse: João, você vai participar? Sabe o que é que João diria para todos aqueles que
iriam fazer o filme, eu não sou a pessoa principal do filme. Eu não sou o protagonista. Eu sou o coadjuvante. Se fosse oferecido um cargo maior para João e dissesse assim: João, nesta igreja você será o pastor, eu tenho certeza que ele diria assim: eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para preparar o caminho. Quando diz que ele veio preparar o caminho, imagine uma festa de casamento, sábado, 3 horas da tarde. Quem vem na igreja arrumar a igreja? É o arrumador da festa. É aquele que talvez não se preocupou muito em aparecer. Ninguém está vendo ele, porque o REC não foi dado ainda no filme. O filme só começa a hora que a noiva e o noivo entram na igreja. A igreja está vazia, não tem ninguém, mas sabe quem está lá dentro? O arrumador da igreja. Ele está varrendo, ele está olhando os bancos, ele está colocando as flores. Eu quero que você imagine que João era uma espécie de pessoa assim, que sábado às 19 vai começar o casamento, mas às 3 horas da tarde ele já está na igreja arrumando os bancos, varrendo a igreja, sem câmera para ele olhar, sem ninguém tirando foto, sem ninguém para bater palma para ele. Talvez na hora que o casamento começou, ele nem estaria presente, suado, sentado na calçada, por causa do trabalho que fez o dia inteiro, não se preocupando com as câmeras. Este é o João que veio preparar o caminho. Talvez eu e você chegaria às 19 horas, se preocupando com flash, com câmera, com alguém para fotografar, com um ângulo mais diferente, nos primeiros palcos para sair a filmagem, mas não, João chega às 3 horas da tarde, porque ele não era o noivo, ele era aquele que iria preparar o caminho. Deus não chamou João para ser o destaque. Deus chamou João para preparar o caminho. Glória a Deus. E ele tinha consciência disso. Aleluia. Glória a Deus. Deus lindo. Aleluia. Santo Deus. Glória ao teu nome. Perguntaram para João: és tu Elias? E ele disse: Glória a Deus. eu não sou Elias. Eu não sou Elias. A primeira pergunta que fizeram para João: qual é o teu nome ou quem é você? Ele não responde o que lhe perguntaram. Segunda pergunta: você é o Elias? Ele responde só o que perguntaram. Eu não sou o Elias. Sabe qual foi a palavra eu não sou o Elias que ele disse? Não. Se a Bíblia deu respostas curtas, por que você quer dar respostas longas para os seus ouvintes? Se a Bíblia disse apenas um não, por que você quer falar um não, a vírgula, e continuar o texto, sendo que a Bíblia parou e você quer continuar? A resposta de João aqui foi curta. A primeira pergunta: quem é você? Ele não responde o que lhe perguntaram. Ele diz: eu não sou Cristo. Mas a segunda pergunta: você é o Elias? Ele responde só o que perguntaram, nada mais, só o que perguntaram. A resposta dele foi curta: não sou o Elias. E a terceira pergunta vem: és tu profeta? Versículo 21. João respondeu o quê? Não. Por quê? Na cabeça deles, eles estavam com Deuteronômio 18:15, que Deus ia preparar no meio dos judeus alguém que salvaria Israel. E ele, em mente de Deuteronômio 18:15, respondeu: não, eu não sou o Salvador. Embora João fosse uma pessoa muito importante na sociedade, seu pai era Zacarias, era sacerdote, ele poderia dizer assim: olha o meu currículo, meu nome é João, o Batista, eu sou hebreu, nascido em Kevin, na Judéia, sou também levita, sou filho de um sumo sacerdote, ou do sacerdote Zacarias e Isabel. E para saber se eu sou alguma coisa ou não, sabe quem é o primo de Jesus?
Aleluia. Sou eu. Imagine se desse para você o título de primo de Jesus. O que é que eu faria se tivesse uma pergunta como essa? Será que já não tentaríamos resolver o problema? Tentaríamos, como diz aí fora, partir para as cabeças e dizer: eu sou uma coisa ou outra, sou da família do homem. Eu sou da família do homem, eu sou levita, eu sou filho do sacerdote Zacarias, eu sou da família do homem. Mas ele diz: eu não sou. Ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Se contente com o que Deus deu para você fazer. Não venha tentar arrumar alguma coisa que não é no seu feitio. Foram tentar ajudar um animal que escorregou e a arca ia espatifar no chão. Foram tentar ajudar, usar e aiô, mas morreu fulminado. Sabe por quê? Porque tentou ajudar, mas não era a função ajudar. Às vezes você quer ajudar, mas não lhe foi permitido ajudar. Então o crente, ele ajuda com oração. Aleluia. Quer ajudar? Dobra o teu joelho e vai orar. Quer ajudar? Vá jejuar. Quer ajudar? Bota o joelho no chão e começa a clamar pela igreja do Senhor. Essa igreja aqui precisa de oração, porque é uma igreja missionária. Quer ajudar? Não saia do teu lugar, continue no teu lugar, mas com os olhos fechados e joelhos no chão para orar. Não existe ajuda melhor do que oração, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E a última pergunta, e eu quero finalizar, que foi feita para João. Já que você não é o Cristo, não é o Elias, não é o profeta, o que é que você pode dizer de você mesmo? João disse: eu sou a voz. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Vocês se lembram da história do pai de João? Se vocês prestarem atenção, isso é profundo. Vocês se lembram do pai de João? Quem era o pai de João? Zacarias. O que aconteceu quando um anjo do Senhor aparece para Zacarias dizendo que a sua esposa Isabel iria ficar grávida? Porque ele ficou? Perdeu a voz. Tudo bem? Por que ele perdeu a voz? Por um momento de incredulidade. Repita assim comigo: ele perdeu a voz. Ele perdeu a voz. Mais forte, parece que vocês não jantaram. Meu Deus. Diga assim: ele perdeu a voz. Ele perdeu a voz. Porque duvidou. Porque duvidou. Sabe por que aqui João Batista diz: eu sou a voz? Porque ele tinha medo de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o pai lá atrás, de perder a voz. Mas um pouco depois dessa história aqui, João vai preso. A mesma dúvida e incredulidade que o pai tinha quando o anjo apareceu, bateu no coração de João dentro da cadeia. E ele não perde a voz, mas perde a vida. Repita assim comigo: o que é mais importante? O que é mais importante? A vida ou a voz? A vida ou a voz? Para muitas pessoas, a vida é mais importante do que a voz. Para outras, diante de um contexto espiritual, a voz é mais importante do que a vida. Mas João aparece no cenário dizendo: eu sou a voz. Porque esta era a missão e função que Deus disse que ele iria fazer. E o maior medo dele era acontecer com ele o que aconteceu com o pai lá atrás. Talvez o anjo, uma conjectura minha aqui, um anjo perguntou para Zacarias: a vida ou a voz? Zacarias respondeu: eu prefiro a vida. Porque se a minha mulher ficar grávida mesmo como você está falando, eu preciso de vida para trabalhar, para ajudar ela a criar o bebê. Ninguém sabe se esse mesmo anjo apareceu lá na cadeia para João: a vida ou a voz? Talvez João respondeu assim: pode tirar a minha vida.
Então, entre a vida e a voz, Zacarias preferiu a vida. Entre a vida e a voz, João preferiu a voz. Glória a Deus. Porque era a missão dele. Podiam matar ele, podia arrancar a língua dele, podia cortar ele em pedacinhos e pedacinhos, mas ele não podia chegar no céu sem voz. Ele não poderia deixar de falar a sua missão. Porque adiantaria fazer como seu pai, preferir a vida e perder a voz. Ele preferiu perder a vida, mas continuar com a voz. Sabe por quê? Abre aí. Apocalipse capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. E eu fecho e termino. Apocalipse 6, versículos 9, 10 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10. E clamaram, e clamaram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um, versículo 11, foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Zacarias, entre a vida e a voz, ele preferiu a vida. João Batista, entre a vida e a voz, ele preferiu a voz. Porque a missão dele era usar a voz para preparar o caminho. Qual é a diferença de um locutor de rádio para um apresentador de televisão? Muita, é gritante. Num jogo de futebol, por exemplo, o de rádio, ele vai expressar a sua voz, mas você não vai ver a sua imagem. O de televisão não. O de televisão ele vai falar o jogo, narrar, e ao mesmo tempo vai aparecer a sua imagem na televisão. Quem tem mais destaque, o locutor de rádio ou de televisão? O de televisão. Porque além da voz, está mostrando a vida. Repita comigo, além da voz. Além da voz. Ele está mostrando a vida. Ele está mostrando a vida. Mas tem alguém aqui na Bíblia que entre a vida e a voz, ele preferiu ficar com a voz, mesmo que perdesse a vida, porque ele sabia que iriam arrancar sua língua, que podiam arrancar seus braços, podiam cortar sua cabeça, como fizeram com ele, mas ninguém pode arrancar a voz consciente de uma alma depois que o corpo morre. Aleluia. Aqui em Apocalipse temos almas sem corpos, porque já morreram por causa da palavra. Isso aqui é lá em Apocalipse, na grande tribulação, mas o evangelista está mostrando: olha, esses aqui preferiram ficar com a voz, mesmo que lhe tiraram a vida. Por quê? Porque sabiam que um dia, mesmo sem língua, mesmo sem pé, mesmo sem mão, mesmo sem cabeça, as almas iriam gritar, clamar, louvar e glorificar. João perdeu a cabeça, João perdeu a língua, João perdeu as cordas vocais, João perdeu o corpo, João perdeu a vida, mas em Apocalipse 6:9, é exemplo daqueles que estavam lá. Ele sabia que poderiam arrancar tudo dele, mas ninguém iria arrancar a tua voz. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo.
Eu quero agradecer a todos aqui esta noite. Quero agradecer também a pastora da igreja, obrigado pela oportunidade. Pastor Jurandir, aos irmãos. O homem não acha muito homem bonito não, viu, irmãos? Mas eu confesso que esses varões estão bonitos hoje, né? Eu digo lá em casa assim, só tenho 2 homens bonitos na terra, meu pai e meu filho. Mas achei mais aqui, viu? Vocês estão muito bonitos. Deus abençoe vocês. E eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Se puderem, a salva de palmas para Jesus.